Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja no seu coração. Uma pergunta frequente que os evangélicos fazem: será que toda a Bíblia tem a mesma verdade? Será que toda a Bíblia ensina a mesma coisa? Hoje eu trouxe uma Bíblia católica, na verdade, que eu ganhei algumas semanas atrás. Eu quero fazer um estudo sobre os 10 mandamentos, justamente para tirar essa dúvida de muitos evangélicos que acreditam que as Bíblias são diferentes, elas não apresentam a mesma verdade, e isso levanta a possibilidade de ter tantas igrejas que tem no mundo inteiro. E vamos fazer esse estudo, vamos falar sobre os 10 mandamentos, e você vai ver essa Bíblia que eu estou usando, que eu ganhei dos nossos irmãos católicos, para fazer essa reflexão sobre os 10 mandamentos. Você vai ver, se você compara os 10 mandamentos em outra Bíblia, qualquer for a Bíblia, você vai ver que é a mesma coisa. Mas para isso precisamos abrir a Bíblia e lê-la, para que você tenha a certeza que aquilo que estamos falando se encontra exatamente na Bíblia. Outra dúvida que os evangélicos, a maioria tem: e será que os 10 mandamentos e a lei do Moisés, será que os 10 mandamentos e a lei de Deus? Vamos responder também essa pergunta através da leitura da Bíblia. Você sabe que existe leis municipais, estaduais e federais. Existe a Constituição, que são as leis que regem o comportamento do ser humano daquele país. E vou dizer algo para vocês: se nós tiramos a Constituição, as leis estabelecidas, vai ficar um caos na sociedade. Por isso, a importância da lei é para harmonizar a convivência das pessoas e fazer respeitar os direitos e também fazer cumprir os deveres. E aí, Deus, será que Deus não pode ter sua lei também, que ele estabeleceu? Vamos ver o que diz. Os primeiros versos que vamos ler se encontra no livro de Êxodo, capítulo 31, verso 18. Eu vou procurar aqui, Êxodo 31, o verso 18, e vou ler aqui. E diz: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, primeira coisa que você precisa entender: os 10 mandamentos não foram escritos por homem. Apesar que Moisés foi inspirado por Deus para escrever 5 primeiros livros, inclusive o livro de Jó, mas os 10 mandamentos Deus fez questão de escrever com seu próprio dedo. É algo que saiu direto de Deus, sem precisa do intermediário para chegar até nós. Então, os 10 mandamentos saiu diretamente de Deus. E outro texto bíblico que corrobora com aquilo que estamos falando é o Deuteronômio, capítulo 10, o verso 4. Deuteronômio, capítulo 10, verso 4, que corrobora com aquilo que estamos falando. O verso 4 diz: então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos fará no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mais deu a mim. Você lembra que quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus preparou as tábuas e ele escreveu também os 10 mandamentos e deu a Moisés. Mas depois de entregar os 10 mandamentos a Moisés, Deus disse para Moisés: desce depressa, porque o povo está sendo corrompido. O povo estava adorando um bezerro de ouro feito pelo Arão, com a pressão do povo. E quando Moisés se aproximou, Moisés viu toda a dança, a euforia do povo. Ele jogou por terra os 10 mandamentos, as tábuas com os 10 mandamentos, e quebrou as tábuas. Aí Deus poderia dizer para Moisés: agora Moisés, se vira para que você escreva os 10 mandamentos. Mas Deus decidiu escrever novamente. E na outra ocasião de Deus escrever os 10 mandamentos, ele pediu para Moisés para preparar as 2 tábuas de pedra e fazer uma arca de acácia, de madeira, para colocar os 10 mandamentos. Isso é o motivo de dizer que os 10 mandamentos foram preservados dentro de uma arca, para que não venha a ser
quebrada, como Moisés jogou por terra e ele quebrou as primeiras. Então, mais uma vez, os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, ou seja, Deus escreveu 2 vezes os 10 mandamentos. Agora, vamos entender onde nós encontramos os 10 mandamentos. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3 até o verso 17. Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 17. Lembrando que eu estou usando essa Bíblia dos nossos irmãos da Igreja Católica. Eu vou ler a parte do verso 3 que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 12. Não matarás. 14. 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Aqui, meus queridos amigos, são os 10 mandamentos que eu acabei de ler, que eu encontrei na Bíblia Católica. E se você comparar os 10 mandamentos em outra Bíblia, você vai ver que é a mesma coisa. Qualquer Bíblia que você pegar, você vai encontrar os 10 mandamentos intactos da forma que eu acabei de ler nessa Bíblia dos nossos irmãos da Igreja Católica. E agora, por que as pessoas não observam, não guardam os 10 mandamentos? Porque as pessoas rejeitam alguns desses mandamentos. Porque nos 10 mandamentos, no centro desses mandamentos, fala de adoração a Deus. E essa adoração se dá em um dia especial, que é o dia de sábado. É interessante, a Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O artigo definido. A Bíblia não diz um 7º dia, mas diz o 7º dia. Ou seja, é o dia definido. Usando o artigo definido, mostra que não pode ser nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, nem 6º dia, mas tem que ser exatamente o 7º dia, porque Deus ele especificou. E o único dia da semana também que recebe o nome da parte de Deus na Bíblia é o 7º dia, que Deus denominou esse dia sábado, e o sábado significa descanso. Muito bem. Agora, já que você vê que em qualquer Bíblia os 10 mandamentos são iguais, representa a lei universal de Deus, e essa lei deve ser guardada por todos. Agora, não é para ter a salvação. A gente não guarda os 10 mandamentos para ter a salvação, mas guardamos os 10 mandamentos para manter a salvação que nós recebemos pela graça de Cristo Jesus. Eu vou dizer algo para vocês. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, a gente não faz isso querendo, através dessa obediência, termos a salvação. Mas quando nós guardamos, queremos demonstrar a Deus a nossa alegria
e pela salvação oferecida através de Cristo Jesus. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os sacrifícios que o povo de Israel fazia de animais não poderia salvar eles. Então ele sacrificava cordeiros, ele sacrificava esses animais muitos dias da sua vida. Mas esses sacrifícios apontavam a Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que eles esperassem com alegria essa promessa de Cristo Jesus, eles precisavam sacrificar os animais, mesmo sabendo que a salvação não estava ligada a esses animais que eles sacrificaram. Agora, para que nós esperamos Cristo Jesus, a promessa da sua vinda, precisamos manter uma vida de obediência. A nossa obediência é uma forma de esperar preparado a vinda de Cristo Jesus. Então, quando nós guardamos os 10 mandamentos, não guardamos para ter a salvação, mas guardamos porque já fomos salvos por Cristo Jesus, e quem é salvo sempre vai procurar obedecer. Outro texto bíblico que eu quero ler com vocês está no livro de João 14, verso 15. Estou procurando aqui, João 14, verso 15. E a Bíblia é grande, um pouquinho pesada também, mas vamos encontrar João 14, verso 15. Olha o que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui tem uma condição para provar que amamos a Deus se guardamos os seus mandamentos. Então, se não guardarmos os mandamentos de Deus, é uma prova que não amamos a Ele. Mas se amamos a Deus, precisamos guardar os seus mandamentos. Outro texto que podemos ler aqui, Apocalipse 11, verso 19. Apocalipse 11, verso 19 é um verso chave, é um verso interessante, é um verso tremendo, que diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aqui João viu numa visão a arca da aliança no céu. E o que tem na arca da aliança? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram preservados aqui na terra, e Deus decidiu levar os 10 mandamentos para o céu, guardado como a Constituição. Através dela, ele vai julgar a humanidade. Por isso, no livro de Tiago, diz que essa lei é a lei da liberdade, é a lei pela qual Deus julgará o ser humano. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, guarda os mandamentos de Deus. Você não vai guardar para se salvar, mas você vai guardar porque a salvação já foi dada por você por Cristo Jesus. Posso até tomar outro exemplo. Imagine você ganhar uma casa do governo. Se queimar uma lâmpada, será que o governo que vai reparar, vai trocar essa lâmpada? Se quebrar o vaso, será que é o governo que vai trocar? Não, você que vai manter. A manutenção da casa vai depender de você. Então nós recebemos a salvação pela graça, mediante a fé. Manter a salvação depende de nós. E só nós mesmos que podemos tirar a salvação de nós. Mas Deus não vai tirar. Por isso, seja um filho obediente. E quando nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 10, Deus diz que Ele escreveria as suas leis no nosso coração, na nossa mente. É para que você ande pensando em Deus, pensando na obediência, pensando naquilo que Ele fez para você, e você não vai deixar Ele triste. Por isso você vai ser um fiel observador dos seus mandamentos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Estude a Bíblia com oração e com o poder do Espírito Santo e guarde os seus mandamentos. Porque a suma de tudo é temer a Deus e guarda os seus mandamentos, porque é o dever de todos os homens. Deus abençoe você, um forte abraço.